Eu já convido a seguir ao palco novamente o senhor Manuel Bernardes, que vai mediar o nosso talk show aqui com duas profissionais que estão realmente fazendo a diferença no varejo joalheiro. Nós vamos receber aqui no palco a Stephanie Wenck e a Stephanie Stein. Enquanto isso, já falo um pouco sobre as nossas próximas convidadas. Stephanie Wenck assumiu a direção criativa da Sauer em 2013. Ao longo dos últimos anos, injetou um frescor ao estilo da octogenária Casa de Joalheria brasileira, estando à frente do seu processo de repaginação. As suas coleções trazem elementos da cultura, das tradições, do artesanato, da literatura e das artes plásticas das mais diversas regiões desse nosso país continental. E as suas joias exibem elementos que evocam a maternidade, a liberdade feminina, o misticismo de culturas ancestrais, como a indígena. Recentemente, Stephanie Wenck teve participação na publicação de um livro para celebrar os 75 anos da Sauer, homenageando mulheres que se destacaram nos mais diferentes domínios profissionais. Toda a renda obtida com a venda dos livros foi revertida à ONG Espetáculo, que promoveu a inserção no mercado de trabalho de jovens de áreas de vulnerabilidade social através das artes, da música, do teatro e do cinema, a ONG Espetáculo. Agora falo um pouco sobre a Stephanie Stein, filha única de Ademir e Emília, fundadores da S. Stein Joalheiros, criou a sua primeira coleção aos 17 anos para vender para as amigas na faculdade. Aos 20, ganhou seu primeiro corner em uma das lojas S. Stein. Abriu aos 23 anos a sua primeira loja de shopping em Mogi das Cruzes. E, aos 25, abriu seu ateliê em São Paulo. Aos 26 anos, entrou para a S. Stein. Hoje, aos 29 anos, é responsável pelo marketing e desenvolvimento de novos produtos e coordena a Universidade S. Stein, que é o centro de treinamento online da marca. Especialista em neurovendas e psicanálise comportamental de compra, Stephanie inaugurou esse ano a primeira joalheria para bebês do Brasil, aqui em São Paulo. Então, vamos receber com uma salva de palmas nossos convidados, Manuel Bernardes e Stephanie Wenck, Stephanie Stein. Sejam bem-vindas, por favor. Ocupem aqui os seus lugares no palco. E eu já passo também a palavra agora ao mediador desse bate-papo, desse talk show, Manuel Bernardes. Por favor, Manuel. Bom, boa tarde a todos de novo, mas particularmente para as nossas convidadas. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Um dos temas mais importantes, uma das linhas mestras das nossas conversas de domingo, é trazer a experiência vivida de uma loja, de uma situação, de uma marca, que possa ser inspiradora para as outras pessoas. Por isso, eu pediria sempre que vocês me ajudem, porque eu conheço pouco do trabalho de vocês, então vocês podem ser mais ricas, e sempre dando uma dica de como a pessoa vai conseguir fazer isso acontecer na sua própria loja, no seu próprio ambiente de trabalho. Como dessa experiência pode ser partilhada, né? Como a partir dessa estrutura. Eu vou deixar uma primeira pergunta para vocês, geral, é o seguinte: quais foram os fatores que vocês conseguem mensurar que fizeram com que vocês se tornassem designers? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite. É um prazer e eu me sinto super lisonjeada em estar aqui, porque eu, como cresci no mercado joalheiro, então eu frequento a Feninger desde filha do dono a estudante. Sou formada em design de joias pelo Instituto Europeu de Design, então já vim como compradora, a parte de gestão de estoque, e hoje estou aqui tentando inspirar um pouquinho a todos vocês. E antes de começar, até para responder, eu queria saber quem é do varejo, tipo, portas abertas para o consumidor final, sem ser ateliê.
Legal, ótimo, tem bastante varejista. Bom, como eu estou inserida no mercado, então eu cresci a minha vida inteira escutando as palavras como foco, varejo, vendas, joias. Então, quando eu como filha única também, quando eu tive algumas oportunidades de escolha. Ou eu ia fazer administração de empresas, ou eu ia fazer publicidade, ou eu ia acabar caindo mesmo na parte de design de joias. E, na época, quando o Instituto Europeu ele criou o curso trienal, que nem existe mais hoje, então eu falei assim, pô, existe uma oportunidade de eu estar fazendo esse curso, aprendendo sobre o mercado, mas não só focando em criação, né, focando nos processos. Hoje eu vejo que a S está em ganhar fôlego e velocidade pelo fato de eu entender como a joia ela é feita desde o começo. Então, não é só a criação, é como eu posso otimizar a produção. Porque hoje o varejo ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Ele não tem tempo de esperar 40 dias para uma peça ficar pronta. Então, a partir do momento em que eu, fazendo o curso, entendendo quais são os caminhos, eu consegui encurtá-los e fazer com que eu consiga fazer com que o meu cliente receba o produto mais rápido. Então, quando a gente entende disso, a gente consegue encurtar esses caminhos. E o que me levou a ser designer de joias é, de fato, ser filha única e alguém tinha que cuidar do negócio, né? Tudo bem? Boa noite. Eu também cresci numa família com joalheiros, então isso sempre esteve muito presente na minha vida. E eu tenho uma família que é esteta também, minha avó, a minha mãe, então eu sempre cresci num ambiente de muitos museus, de design, de revistas, de livros, de filmes. E eu brinco até que eu sou um pouco escrava do meu olho, sabe? Eu procuro sempre a beleza em tudo e isso me fascina. Então, eu acho que foi um caminho natural para mim trabalhar com design, com imagem e com tudo isso. Para você especificamente, você fez um trabalho disruptivo, muito forte na Amsterdã Sal, uma empresa muito conservadora, pouco engajada com o público em geral. Então, eu queria saber duas coisas. Como é que você conseguiu convencer a empresa, ou a empresa já tinha tomado a decisão e, portanto, contratou alguém para fazer uma mudança disruptiva? E como você conseguiu levar à frente um projeto disruptivo dentro de uma empresa muito conservadora, não no aspecto ruim, mas uma empresa que tem uma longa vida, e isso é um pouco dificultador de soluções disruptivas. Sim, eu acho que o Júlio Sauer, que foi o fundador da empresa, foi uma pessoa muito disruptiva, a maneira como ele trabalhou e tudo sempre. Então, eu acho que aconteceu de uma forma meio gradativa e gradual, não tão consciente do que a gente estava fazendo, mas eu acho que foi um trabalho que foi feito aos poucos, e aí ele foi ganhando forma e força, e aí eu pude fazer mais coisas disruptivas, digamos assim, sempre visando resultados. Então, eu acho que dessa maneira. Será que não foi porque eles perceberam que não tinha mais possibilidade de continuar daquele jeito e que as mudanças incrementais, aquelas pequenas que a gente faz no dia a dia, não seriam suficientes para garantir a sobrevivência da empresa no longo prazo? Sim, porque um dos grandes desafios era trazer o novo consumidor, a pessoa jovem, mantendo os consumidores antigos. E eu acho que a gente foi bem-sucedido nisso. Mas, como eu disse, não foi do dia para a noite que a gente fez joias com materiais completamente diferentes ou uma campanha tão disruptiva. A gente foi galgando isso aos poucos. E a aceitação foi sendo boa das pessoas. O público mais velho gostou, entendeu, não ficou, o que é isso, o que está acontecendo. Então, eu acho que isso ajudou muito também. Para você, Stephanie, você resolveu dedicar-se a um público muito infantil. A sua loja é um case no Shopping Higienópolis, dedicado inteiramente à questão da joia para criança. Eu não conheço o projeto, então gostaria que você explicasse para a plateia como é que foi essa ideia do projeto, e se você
fez uma mudança significativa no produto, ou apenas você adequou a ambientação para que as crianças fossem mais autônomas no sentido de fazer as escolhas por elas próprias? Exato. Então, bom, a S-Stein ela já existe há 30... Explica um pouquinho como é que é o Sim. case, porque aí as pessoas entendem melhor como é que é a estratégia, como é que atende, como é que ela está inserida no grupo Stein. Tá. Bom, então, a S-Stein ela é uma empresa que já está há 36 anos no mercado. Diferente da Stephanie, assim, que eu vejo assim, existe uma diferença que a Stephanie ela é mais orientada para a criação, para o desenvolvimento de joias, e eu já sou mais orientada para resultado, né, foco de varejo. Então, eu falo que quando eu estou trafegando por esse ambiente, eu sempre procuro não conversar com pessoas do mercado, do mercado joalheiro. Eu converso com pessoas sobre o varejo, de uma forma geral. Porque, às vezes, quando a gente está muito inserido no mercado, tentando descobrir coisas novas, as ideias elas são muito parecidas. Bom, então, voltando para essa Stein Baby, nós tínhamos uma pretensão de vir para São Paulo, de expandir o nosso negócio, porque a gente tem know-how, tem bons fornecedores, temos boas pessoas. Então, para você fazer com que um negócio perpetue, você precisa de 3 coisas: processos, pessoas e produtos. Então, nós tínhamos isso muito bem alinhado. E, para vir para São Paulo, eu falava para os meus pais, ir como uma joalheria ou ir como uma designer de joias, nós seremos mais um num mar vermelho. Então, eu comecei a levantar relatórios na empresa, saber quais as cores vendiam mais, quais eram os nossos produtos que performavam melhor, e aí eu identifiquei que tinham 2 produtos que são porta de entrada para a joalheria, que são as alianças e as joias pequenas, que são as joias para bebês. E aí, conversando com o mercado, tentando entender o que a gente poderia fazer, surgiu, então, a ideia de tentar criar uma joalheria para bebês. E o mais interessante, falando de experiência, né, como a Rosana comentou muito, metade da nossa operação, então, ela é baixinha, né? Tipo, os móveis são pequenos para que as crianças, desde o começo, participem da jornada de consumo, para que elas sejam autônomas das suas próprias escolhas. Porque nós, da S-Stein, a gente acredita que a joia ela traz a questão das boas escolhas, da segurança, do investimento financeiro. Então, a gente, através de uma joia, consegue dar significado para a escolha. Para vocês terem uma ideia, o nosso modelo ele é de quiosque. A gente está criando esse modelo de expansão como uma operação pequena, para ganhar capilaridade. Então, nós temos 2 penteadeiras, em que as crianças elas podem sentar, elas podem se olhar no espelho, elas podem aprender a colocar, né? Porque um dos maiores desafios que a gente vive no varejo, né, na joalheria, as crianças elas não gostam que você pegue na orelha delas e coloque o brinco. Muitas delas não querem porque elas não estão conseguindo se ver. Então, a partir do momento em que elas sentam num móvel que é para elas, em que elas se enxergam, em que elas estão vendo o que estão fazendo com elas, isso facilita. Então, você colocar a menina para fazer a escolha dos seus brincos, qual você quer, num móvel adequado para elas se fazem parte da jornada. Uma das coisas também que a gente faz na S-Stein Baby, que as nossas embalagens são ursinhos. Então, as nossas embalagens são colecionáveis. Então, a cada coleção que nós fazemos, a gente troca a gravatinha do nosso ursinho. Coleções, a gente criou, outro dia, um workshop dos ursinhos. Vários acessórios em que as crianças poderiam personalizar suas próprias embalagens. E para ter a embalagem, a mãe precisa comprar um brinquinho, né? Então, e assim vai tipo indo. Kinder Ovo. Exato. Tudo tem que ter um foco para resultado, né? Então. Stephanie, as linhas autorais que você está trabalhando dentro da Amsterdã, elas têm um caráter... Sauer agora. Desculpa. Não. Sauer, mudou o nome agora, né? Tem um caráter que acontece muito pouco na joalheria, que é um caráter lúdico. Normalmente, a joalheria não sabe trafegar nesse caminho do lúdico, não sabe trafegar no caminho da fantasia, do absurdo. Como é que foi essa ideia de criar coleções que aparentemente eram, eu vou colocar entre aspas, muito diferentes, absurdas, mas que caiu no gosto das pessoas? Como elas conseguiram, como você conseguiu que elas emocionalmente se ligassem a esses propósitos, a essas intenções que você tinha,
de uma maneira muito pouco convencional. Eu acho que as coleções da Sauer, elas têm uma narrativa, né? Então, e a gente cria toda a coleção, pensa tudo, a maneira como ela vai ser apresentada, a campanha, a música que vai tocar no lançamento dela, como ela vai estar exposta, o expositor que ela vai estar exposta, tudo reforça essa história e essa narrativa que a gente está tentando contar. Então, eu acho que isso é muito importante, que isso emociona, que isso aproxima, que as pessoas entram na história. Eu adoro criar joias figurativas, então acho que todas as nossas coleções têm joias figurativas e as joias têm uma história. Às vezes a gente tira a inspiração do teto de um palácio, de uma pintura que era uma história de amor. Então a pessoa não está comprando só uma joia, ela está comprando uma história também. Acho que é isso. Mas vocês estão trabalhando num nicho mais jovem dentro da Sauer. Vocês estão pegando os clientes de bom nível econômico, financeiro, mas mais jovens, que não estavam encontrando respostas às suas expectativas dentro do cenário de design oferecido pelas maioria das joalherias. É esse nicho que vocês entraram e estão conquistando esses novos clientes. Sim, mas sem deixar de perder os outros clientes. Nas coleções, a gente tem todos os preços e todas as coisas dentro de uma coleção. A gente começa R$2.000, R$3.000 e vai até o céu é o limite. Mas então a gente pega todo mundo e a gente quer ser uma joalheria exclusiva no sentido de a gente não produz muitas peças de cada, a gente não quer ter muitas lojas, mas a gente quer que quase todo mundo possa ter uma joia da Sauer. Dentro da Stein, como é que essa história de ser Você sentiu muita diferença de público entre o público das cidades do interior, onde originalmente a Stein nasceu, cresceu e progrediu e é um sucesso, do público daqui da cidade de São Paulo? Como foi essa adaptação? Ou não teve grandes diferenças? Explica para nós como é que foi essa dificuldade ou essa constatação que a força da marca é mais forte do que as diferenças econômicas ou de percepção. Senti muita diferença, sim, e está sendo um desafio muito interessante, porque nas cidades em que a gente atua, que é no interior de Mogi, Suzano e São José dos Campos, a S. Stein ela tem um peso muito forte. E quando ela veio para São Paulo, a S. Stein ela é desconhecida, né? Então, é um trabalho muito desafiador pelo fato também de estarmos lidando com públicos diferentes. O público de Mogi, a gente trabalha com um público com uma renda um pouco menor, tanto que a gente tem muita questão de somos uma joalheria para todos mesmo. Então, nós temos brincos de bolinha do primeiro furo que partem de R$100, R$120. E no Higienópolis é um público completamente diferente, onde a gente tem um fluxo baixo com um ticket alto. Então, diferente da S. Stein no interior, que a gente tem um alto fluxo com ticket baixo. Então, a gente ganha muito no giro no interior e aqui a gente ganha a questão do valor, né, do valor da marca. Então, a tratativa com esses dois clientes é muito diferente enfim, né, a gente vai, segundo as nossas estratégias, criando esses rituais com cada um deles de uma forma diferente. Mas, para você ter ideia, aqui em São Paulo, nós estamos iniciando um atendimento exclusivo, domiciliar, porque para o morador do bairro do Higienópolis, por mais que ele seja o quintal da casa, ele ainda prefere que você tenha esse atendimento personalizado, ainda mais personalizado. Conta para nós um pouquinho essa história da faculdade, dessa capacitação. É para os funcionários, é isso? Como nós temos uma média de 80 colaboradores, né, de vendedores, então a gente entende que, por mais que nós façamos a capacitação presencial, dependendo da pessoa em que está dando o curso, sempre dá uma informação mais aqui, outra menos ali nas lojas. Então, a gente fundou a Universidade S. Stein, que é um centro de treinamento online, em que todos os nossos colaboradores têm acesso e é um único instrutor. Então, a gente faz o acompanhamento pelas aulas, existe o feedback ali na hora.
Então, a gente deu o primeiro treinamento dos 7 passos eficazes para uma venda. A gente abriu agora para que é de gestão de tempo. Então, assim, a gente vai dando esses cursos para as pessoas, para as nossas pessoas, para que elas tenham o mesmo nível de informação. E aí, quando surge alguma dúvida, elas comentam dentro da aula, e aí o nosso instrutor vai dando as respostas. Então, todo mundo consegue interagir através disso, e não fica uma coisa tão distante. Porque, como a gente está em várias cidades, então as meninas, de alguma maneira, conseguem fazer uma interação entre elas, não usando o WhatsApp nem Facebook, porque a gente que trabalha com vários sabe que isso pode dar algum problema legal, né, se você ficar com essa interação. Então, está tudo dentro da plataforma. Para você, Stephanie, quando a Sauer resolveu inovar, ela usou de uma estratégia de ter produtos e materiais inovadores dentro do sistema de uso das joias. E essa é uma dificuldade muito grande dentro da nossa oferta, das fábricas, de produtos que tenham elementos novos. Eu não sei onde é o ovo e a galinha, mas nosso sistema é muito conservador. As fábricas são conservadoras, as joalherias são conservadoras. Então, a oferta ao público ela está sempre pouco nova. E como não existem poucos editoriais de moda, de revistas, ou televisão, ou digitais, a não sei pelas influenciadoras hoje, o público também se acomoda numa falta de opção para lidar com essa questão. E eu sinto um pouquinho a minha experiência, toda vez que a gente propõe uma coisa nova, as pessoas dizem, mas isso não vende. Mas isso não vende. Então, cria-se um círculo vicioso, onde não se vende, porque não se propõe, o cliente não entende a linguagem, e o setor anda perdendo muito, na minha opinião, espaço como categoria de produtos. Como é que foi essa ideia de usar elementos totalmente novos, combinados com o ouro e com as pedras, que foi sempre a história da Sauer, né, essa grande qualidade que ela tinha das pedras? Como foi essa ideia de misturar materiais menos nobres, mas mais interessantes, aos elementos já tradicionais de uma joalheria? Sim, eu ouvi alguns, isso não vende, isso não pode, você não pode misturar isso com isso, mas eu adoro assim, a busca por novos materiais e novas técnicas. A gente tem isso muito forte lá dentro agora para inovar, para emocionar o nosso cliente. É realmente uma busca incansável e não é fácil descobrir, conseguir trabalhar, como você falou, o mercado tem poucas coisas, a gente tem que ir atrás mesmo, fora e aqui. Mas eu adoro isso de pegar o ordinário, transformar em extraordinário, fazer essas misturas. E, às vezes, te possibilita também criar peças com maiores volumes e coisas desse tipo, com um preço que não fica tão caro, porque na Sauer sempre as gemas são muito boas e muito importantes, mas preços muito altos também. Então, é uma maneira da gente conseguir baratear um pouco, trazer inovação, trazer a surpresa, trazer a novidade, trazer uma coisa que você nunca viu na sua vida e que vai te emocionar. Então, a gente está sempre atrás de novos materiais e fazer misturas não convencionais na nossa joia. Você revisita sempre o baú da Sauer? Você vai lá atrás e vê o que deu certo, ou entender por que aquilo ali deu resultado nos anos 40, nos anos 50, e como é que isso poderia ser transportado para o dia de hoje? Sim, revisito desenhos, revisito, enfim, o nosso acervo. A gente fez uma coleção. A gente tem o anel Constellation, que ganhou um prêmio da De Beers, e quando ele completou 50 anos, a gente fez uma coleção toda inspirada nesse anel, um desdobramento dele. Então, a gente está sempre olhando para o passado, para o presente e para o futuro, em tudo que a gente faz lá. Para você, que falou assim, não, eu sou uma joalheria de tráfego, lá em Mogi, em São José dos Campos. Como é que você faz para se diferenciar? Porque a questão da estratégia, do preço, sempre vai ter alguém que vai fazer um preço mais barato.
em algum momento, em alguma hora, ou porque não paga imposto, ou porque tem uma escala maior, alguma coisa. Como é que você faz para encontrar o teu espaço num mercado muito competitivo e conseguindo dar uma personalidade à Stein? Nós melhoramos os nossos rituais com os nossos clientes. Então, entendendo o que a joia significa para cada um deles. Eu tive o privilégio de fazer um curso de psicodinâmica e negócios em que eu estudei as 5 escolas da psicologia. Então, no começo do ano passado, eu fiz um estudo inconsciente para tentar entender o que a joia significava para cada uma das nossas lojas. E como a gente conseguiu identificar o inconsciente dessa compra, nós, a partir daí, melhoramos a experiência de compra. Então, a partir de... Vou dar um exemplo. Um dos nossos clientes, uma das nossas personas, é orientado por segurança, né? A compra dela é feita com base no que eu posso ganhar agora e ganhar depois na aquisição desse produto. Então, vamos entender o ritual dele, né? Então, a partir do momento em que ele compra uma joia por segurança, em que ele pode vender depois, a pedra, ela é importante? Só que na hora da compra, por exemplo, numa Caixa Econômica Federal, eles não vão avaliar a pedra, avaliam o ouro. Então, a gente passou a melhorar essa gestão de estoque. Então, ao invés de eu levar produtos com mais pedra para essa loja, eu passei a levar produtos com mais ouro. Então, a partir dos perfis psicológicos dos Exato. clientes que vocês trataram de encontrar, identificaram, vocês procuram, então, lidar com essa situação, valorizando em cada ponto de venda aquele perfil mais Exato. Dominante. Exato. Então, eu tinha duas das minhas lojas, elas tinham o produto muito semelhante na vitrine exposto. Mas um desses meus clientes era orientado para segurança e o outro era orientado para poder. Então, assim, mulheres que compram joia para simbolizar um troféu e um poder. Então, a partir do momento em que eu fiz um mix dessas lojas, eu tirei essas joias de uma loja e coloquei na outra, então, naturalmente, as vendas das duas subiram, porque eu estou oferecendo o produto certo para o cliente certo. Então, assim, uma dica muito básica, talvez vocês não consigam fazer, de fato, esse estudo tão inconsciente, mas peguem os 5 dos seus melhores clientes, coloquem eles na mesa e falem o que vocês querem, né? O que vocês esperam de mim? Porque uma das coisas que eu sempre falo para as minhas meninas em treinamento antes, os nossos clientes eles não tinham tanta informação. Hoje, eles têm mais informação e talvez mais informação que nós. Então, eles têm o poder de compra na mão. Então, escutá-las é interessante porque você consegue oferecer um melhor produto, um melhor ritual de compra, né? Não sei, elas podem peçam ajuda para os clientes de vocês, sabe? Eles querem ver você prosperar porque vocês são parceiros deles, né? Então, ver os clientes como parceiros. Como é que a estratégia digital funcionou para reposicionar a Sauer nesse momento de transição de marca, de imagem, de produto? Qual foi a estratégia digital que suportou essa mudança e se ela foi muito relevante nessa estratégia de um reposicionamento da Sauer? Eu acho que hoje em dia, né, para qualquer marca é fundamental o digital. Então, para a gente não foi diferente. A gente investiu desde o início nisso, criando conteúdo, trazendo informações como backstage, como se faz uma joia, mostrando o dia a dia, criando conteúdos também que se destacassem no feed ou em qualquer outro lugar que a pessoa está olhando, como você falou, com imagens disruptivas. Então, eu acho que a gente pôde stand out assim, da multidão nesse sentido. Como é que foi a estratégia digital lá na Stein? Então, tudo depende do público, né, Manuel? Porque a gente está falando de 2 joalherias que têm um perfil de consumo muito diferentes. Então, para essa Stein, é importante nós estarmos no digital para gerar desejo para as pessoas irem para o físico. A nossa joalheria ainda ela é muito física. A gente tem a S Stein Baby, que ela traz essa coisa um pouco mais do valor, do desejo das digital influencers. Ela performa melhor, tanto que na S Stein Baby você pode fazer a compra online e retirar na loja física. Então, a gente já tem essa multicanalidade. Mas tudo depende do perfil.
acredito que todos nós aqui temos clientes diferentes, então é por isso que é interessante que a gente ouça os nossos clientes, para tentar entender aonde colocar o nosso investimento, né? Porque isso é uma coisa que meu pai sempre fala, Stephanie, a gente só começa a ganhar dinheiro na hora que a gente para de perder. Então, é o que eu faço, né? Eu escuto as pessoas para poder fazer os melhores investimentos. Nessa história do digital, a gente está colocando... As vendas nos digitais nas empresas de joalheria são muito pequenas. Na verdade, elas funcionam como um posicionamento de marca, em primeiríssimo lugar, ou seja, daí a importância do storytelling, daí a importância de informações básicas. Porque a gente tem que levar em consideração, gente, que para o cliente, a ideia de preço é uma ideia vaga. Nenhum de nós, nem nós que trabalhamos na indústria, temos uma noção clara de quais são os preços. E se você transportar isso para o cliente, fica mais aguda essa questão. Qual é a verdade por trás daquele preço? Como é que foi a construção daquele preço? Por que aquela peça custa aquele valor e não outro? Por isso que as questões que informam o site, por isso que os storytellings, por isso que as informações que o vendedor dá na hora da interação são os momentos de verdade. Hoje o site pode ser um momento de verdade também. É muito relevante, porque ele vai dar materialidade a uma abstração presente na cabeça dele. Preço, origem dos produtos, a razão por aquela definição. Então, nós temos muito a aflição de fazer com que os nossos sites sejam rentáveis, estejam nos patamares médios de venda. Mas a realidade que a gente, pelo menos que eu escuto, e talvez vocês possam partilhar isso, é que o site sempre vai funcionar como o primeiro ponto de posicionamento da marca, de concretude daquele desejo, vai criar o desejo, para que ele, ao chegar no ponto de venda, esteja mais maduro para fazer uma interação de compra real. Ele está mais preparado, ele já tem uma ideia de preço, ele tem uma ideia da concepção do produto, e é por isso que é importante que o produto tenha um storytelling com começo, meio e fim, e que seja coerente com a estratégia da empresa, porque essa é outra questão, né? O cliente, ele é absolutamente, ele não perdoa a incoerência da marca. Ele não sabe explicar, ele não sabe dizer exatamente como isso ocorre, mas ele refuta, ele tem uma intuição quando alguma coisa não está coerente na proposta. Por isso que é muito importante que nós tenhamos sempre uma verdade nessa colocação e uma expectativa, eu vou colocar, limitada a esse ponto, mas que não relegue de jeito nenhum a isso a um segundo plano, porque ele é absolutamente necessário para trazer a ideia do posicionamento da marca. Até porque antigamente isso era feito através do impresso, hoje é proibitivo por várias razões, a logística, o custo e tudo mais, e até pensando em termos ecológicos, a gente tem que ser mais abrangente e o digital permite isso. E eu queria saber se é isso mesmo, se nas empresas o digital funciona mais como essa porta de posicionamento ou se tem alguma estratégia da qual a rentabilidade da empresa está diretamente ligada, ou ele é uma realização indireta. A gente está, relativamente há pouco tempo, vendendo online, e a gente fez de uma forma, porque a gente tem uma preocupação também de manter a exclusividade do produto. Então, a gente decidiu só colocar 10 peças por vez, e essas peças a gente muda a cada um mês ou um pouco mais, para manter essa coisa de não popularizar tanto o produto, porque é um produto diferente, é um produto que tem um design diferente, então a mulher que compra esse produto não quer ver 300 mulheres usando esse produto, e tão fácil o acesso dele. Mas eu acho, sim, que é uma porta de entrada e uma maneira que aproxima, a pessoa vê a joia no corpo, a pessoa vê como usa, a pessoa vê o preço, já se sente mais segura de ter estudado isso no site para quando ela entra na loja. A gente tem tido uma resposta positiva do site, a gente tem feito vendas legais, então a gente está
confiante com isso, mas a gente adotou essa estratégia de não colocar Cautelosa. tudo... Cautelosa, não colocar tudo disponível. Um pouco uma estratégia de escassez. Uma estratégia de escassez, sim. Para não... para manter essa ideia da originalidade do produto. Exato. E lá na Stein? Então, o nosso site ele opera bem, é uma das coisas que eu só falo para a minha equipe o seguinte: o site ele tem que se pagar. Se ele vai ganhar mais ou menos, nesse momento ele não é tão interessante para nós, porque, mais uma vez, a gente foca muito na experiência que o cliente tem dentro da nossa loja. Até como a Rosana falou, o que vocês fazem de diferente, que o dia que vocês pararem de fazer vão sentir falta. Então, existem coisas que só no físico mesmo, né, a gente consegue fazer. Então, nós temos a loja online, temos uma linha básica para os clientes que não conhecem já entendam qual é o nosso propósito, qual é o nosso preço. A gente levanta algumas bandeiras lá, que isso é uma coisa que, quando eu entrei na S-Stein, eu falei que eu só gostaria de trabalhar com fornecedores nacionais, para a gente levantar mesmo a bandeira do feito no Brasil. Somos uma empresa brasileira, a gente fomenta esse mercado. Enfim, a gente consegue passar a nossa mensagem através do site, mas não que isso, de fato, seja uma coisa que um desejo nosso de vai virar uma das nossas 5 melhores lojas. Tipo, não. Eu queria voltar a uma coisa bacana. Quais são as estratégias de fidelização que você usa, depois você, e qual é o papel do design nessa história da fidelização? Estratégias de fidelização? Dos clientes. Bom, existem algumas, né, mas eu até falo, né, que o bom marketing é aquele que seu concorrente não vê, né? Então eu também não vou abrir todas, né? Mas, assim, uma das coisas que a gente faz que é muito interessante, então a gente faz uma técnica dos 3 passos, né? Então o cliente ele pegou, fez a compra. Então, quais são os outros 3 passos para que ele se mantenha ativo, né? Então, depois de uma semana, você faz uma ligação perguntando se deu tudo certo com a peça, se a pessoa que ganhou gostou. Depois de um outro período, você liga falando que teve uma nova coleção. E daí, na terceira fase, você faz o convite para o cliente estar vindo até a sua loja. Porque na S-Stein a gente entende que, se a pessoa acabou de fazer uma aquisição de uma peça, em um mês ela não vai comprar outra, né? Então, como você se manter, né, ativo na vida da pessoa, como criando um relacionamento, é uma paquera. Como um diálogo. Qual é o diálogo que você pode manter com esse cliente? Então, assim, uma dica também para a questão dos consultores de venda é fazer com que o seu próprio consultor entenda qual é a jornada daquele cliente dentro da sua loja. A gente entende na S-Stein que o nosso cliente ele vem de 2 a 3 vezes por ano. Então, eu não vou ficar insistindo para que ele venha antes, porque ele não vai vir. E aí ele vai espanar se você ficar mandando uma série de mensagens de WhatsApp o tempo todo. Então, é por isso que, na S-Stein, quanto mais clientes, melhor. Porque se eu trabalhar muito com exclusivo, eu não consigo manter minhas operações ativas. Para você, Stephanie? Eu acho que quanto mais você conhecer o seu cliente, mais perto você ficar dele, melhor, e mais armas você vai ter para deixar ele sempre perto de você. Então, a gente tenta sempre conhecer o máximo possível o nosso cliente, o que ele gosta, o que ele faz, por onde ele anda, para onde ele viaja, que épocas que ele está, que épocas que ele compra joia, que épocas que ele não compra, e acessar ele de uma forma mais assertiva, conhecendo ele melhor. E a gente usa ferramentas como CRM também, coisas desse tipo. Vocês estão procurando uma interação quase a um, conhecer o cliente para interagir com ele na expectativa dele. Uma coisa que eu posso acrescentar é que eu aprendi com o Ferreirinha isso em uma palestra dele que eu acho fantástico. Que o brasileiro, independente da classe social, gosta de 2 coisas: ser beneficiado e ser servido. Então, se você consegue gerar algum serviço de polimento ou na joia. Então, o cliente foi na sua loja, comprou um anel de brilhantes. Daqui a um mês, você quer criar um relacionamento com ele, convida ele para ir até o seu ponto de venda, que você vai fazer uma manutenção das garras dos anéis. Ou mandar um brinde, né, independente. Né, a gente adora um brindezinho. Então, essas 2 questões ajudam bastante. Um pouco a gente tem essa história de levar vantagem mesmo, e o cliente gosta mesmo dessa história.
um polimento, alguma coisinha assim, sabe? Mas é fazer com que ele sinta que ele está ganhando alguma coisa. Hein? A gente vive nessa cultura, então... Ao mesmo tempo prestando um serviço que tem valor percebido. Não, isso foi bastante interessante mesmo. Esse contato... qual é a integração entre WhatsApp e site? Como é que vocês fazem a relação com o cliente? Qual mais é focado no site, qual mais é focado no WhatsApp hoje? Acho que hoje em dia a gente tem mais procura por Instagram, que leva para o WhatsApp, do que pelo site, né? Então, é um canal importantíssimo e a gente faz vendas, faz atendimento através do WhatsApp. Então, é quase uma outra loja. Imprescindível. Hoje, como ferramenta, o WhatsApp. Imprescindível. E é difícil a gente delimitar qual que é o ponto exato onde a gente vai ser invasivo e onde a gente ainda tem uma possibilidade do negócio, né? É uma questão delicada, que as equipes de venda têm que ter muito discernimento. E dentro desse contexto, é difícil a gente vigilar e vigiar as equipes para que não ultrapasse um determinado ponto que passe a incomodar o cliente, né? Para toda ação, acredito que a gente tem que mensurar a métrica, né? Então, você criou uma ação, fez o envio para os clientes de WhatsApp, se mandou para 100, quantos responderam? Os que não responderam, então evite mandar o próximo, porque para que isso não sobrecarregue mesmo, né? Então, porque hoje em dia o que a gente mais disputa com as pessoas é o tempo. Independente do qual produto você esteja oferecendo, a gente está disputando o tempo das pessoas, né? Então, sobrecarregar elas de mensagens e, enfim, convites e eventos e lançamentos, isso tem um monte, né? Então, tomar esse cuidado. O IBGM fez uma pesquisa no final do ano passado, com a Clô Pérez, aqui da USP, sobre o uso das joias e como a gente tratar essa questão. E uma das coisas que ela identificou é que, de alguma forma, as clientes perderam uma noção clara de como usar as joias, em que situações usar o quê, e de que forma elas podiam ser bastante autorais sem perder um pouco o fio da meada. Você acha de que forma o IBGM ou as suas empresas podem ajudar, ou se isso você acha relevante, de alguma forma, explicar ao cliente a situação, a forma de uso e mostrar que é possível, talvez, ir à praia com joia, que é possível, que é possível ir à noite com uma joia menor, mas que tenha um significado maior. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que as clientes... Como que a gente pode também, de alguma forma, ajudar aos cônjuges? Porque a gente tem uma constatação, pelo menos da minha parte, que os cônjuges desconhecem o outro cônjuge. Desconhecem o que ele é, desconhecem o que eles vestem e desconhecem o que eles são. É trágico, mas eu acho que é verdade. E comete-se muitos erros nessas escolhas, e a gente tem que um pouquinho salvar a situação previamente, para evitar erros muito graves, e posteriormente corrigi-los se tiver havido uma insatisfação muito grande. Como é que nós podemos ajudar os cônjuges, sobretudo os maridos, os namorados, que desconhecem um pouquinho a própria personalidade? Nós estamos falando aqui em encontrar a personalidade. É claro que hoje mais de 50% das compras são feitas pelas próprias mulheres, mas os cônjuges têm um papel muito importante nessa história. E como os cônjuges desconhecem o uso, a personalidade das mulheres, eles tendem a ser muito conservadores nas suas escolhas, para não errar. E aí a mulher fica um pouco insatisfeita porque vai na vala comum. Como é que a gente consegue, de alguma forma, contornar esses produtos? É claro que, tendo produtos muito inovadores, você ajuda, mas gera insegurança da parte de quem compra. Como a gente consegue lidar com essa situação no cotidiano? Bom, na S-Stein a gente sempre usa a técnica da celebridade. Fulana de tal está usando, eu tenho certeza que vai gostar. Então,
Assim, a gente tem, dentro das nossas lojas, existem 2 perfis que são bem orientados para a moda, bem orientado para o fashion. Assim. Então, a gente orienta as nossas consultoras a dar essas dicas de moda. Para essa loja a gente tem um perfil um pouco masculino, a nossa vitrine ela já é mais segmentada, então a gente coloca peças que combinam melhor, criam uma melhor composição para que o homem, na hora que ele olhe, ele consiga identificar que aquilo faz parte de uma mini coleção, né? Uma outra coisa também que nós fizemos mais orientadas para homens, porque o amor para a mulher ela é simbolizado através de várias formas, né? Desde as cores, como flor, branco, rosa, vermelho, coração. As mulheres, a gente consegue, de alguma maneira, simbolizar o amor de diversas formas. Então, o imaginário mais rico. Exato. Para o homem, é aquela cor. Qual é a cor do coração? Vermelho. E o amor, coração. É um pouco mais limitado, né? Então, quando a gente quer falar de Dia dos Namorados, ao invés de eu criar uma coleção inúmera, cheia de várias formas que só as mulheres vão reconhecer, a gente criou várias mini coleções de coração. Porque para o homem é mais fácil. Então, assim, também é tentar facilitar a vida do rapaz, sabe? Porque é difícil. Então, vamos ser pragmáticos. Pragmáticos. Pergunte para um homem o que significa, quais são as cores e formas, né? Eu acho que a maioria dos homens erra, né, muitas vezes. Mas eu acho que tem que conhecer sua mulher, saber que marcas ela gosta, prestar atenção no que ela usa, que tipo, se ela gosta de argola, o que ela tem, né? Porque o que ela tem, o que ela usa já diz bastante sobre o que ela gosta. Se ela usa ouro amarelo, se ela usa ouro branco. Então tem que prestar atenção mesmo. Eu acho que é a melhor forma de você acertar no presente e pegar. Mulheres soltam dicas também, né? Tipo, olha, mostra coisas que gostou, fica falando da marca que gosta. Então, prestar atenção nos sinais e dicas que a mulher dá também, porque ela abre a revista e mostra um pouco. Olha aqui, eu achei isso lindo. Então, quer dizer que a mulher tem um papel muito importante de pré-informar o marido sobre também aquele desejo. Como é que a gente estabelece um desejo pela marca? O que é mais importante, desejo ou estética? Eu penso que os dois juntos, né? Mas eu não consigo pensar só o desejo sem a estética. Para mim, a estética é muito importante. E, para mim, criar o desejo a partir da estética é isso, do que usar uma celebridade. A gente não tem um foco de uma marca que cria desejo através de uma celebridade paga usando a nossa joia. A gente quer criar o desejo a partir do nosso design, da nossa história, do que a gente está fazendo, e assim o desejo é criado para a gente. Na S. Stein já é diferente, porque como nós temos poucas joias que vão com uma assinatura, então é muito mais pelo desejo de consumir a marca do que, de fato, consumir a joia em si, né? Então, é como a gente pode oferecer uma experiência enriquecedora para esse cliente para fazer com que ele volte, independente do que ele vá comprar assim como joia, né? Então, eu falo que a jornada do cliente com a S. Stein, eu quero que ele compre comigo desde a aliança de prata até o brinco de bolinha da terceira filha dele, né? Então, é essa jornada que a gente tenta construir, como uma joalheria que faz parte da vida do nosso cliente. Isso é interessante, você vê que são estratégias e posicionamentos diferentes, complementares, mas diferentes. E eu vejo uma coisa muito diferente, Stephanie, porque hoje tem uma certa estranheza. Quando você fala da estética, a estética nem sempre ela está ligada à beleza, né? A estética migrou um pouco para o design, para a experiência, mais do que do produto em si. E esse é um outro desafio para nós, na medida em que os produtos, as pessoas estão preferindo comprar experiências do que comprar produtos. Então, a gente tem um risco muito grande, a longo prazo, nessa ideia de que as pessoas estão mais interessadas em experiências, aquilo está marcando mais emocionalmente as pessoas do que possuir. Como é que a gente cria uma experiência memorável com uma joia?
Quando a gente cria as coleções, a gente tenta criar experiências também. Por exemplo, a gente fez uma coleção com tema cósmico. Então, a gente lançou essa coleção dentro de um planetário, com uma vivência, com toda uma experiência que, emocionalmente, a pessoa volta para casa e tirou ela do comum, fez ela sonhar, fez ela vibrar. Então, a gente quer tocar nesse lugar da pessoa também. Outra coleção que a gente fez, que tinha um tema do fundo do mar, a gente usou até desde os materiais, a gente usou opala, que é a única pedra que tem água na sua composição. A gente também apresentou a coleção toda submersa em aquários. Então, é uma forma de trazer essa experiência e o cliente responde muito bem a isso. Então, é uma coisa que a gente sempre traz em todas as nossas coleções. Tudo é muito bem pensado para criar essa experiência, da música que vai estar tocando, ao expositor, como essa joia vai estar apresentada, para proporcionar isso para o cliente. Eu acredito que tá bem dentro disso que a Stephanie falou, dos lançamentos, de como que você pode gerar essa coisa da experiência mesmo para os seus clientes. E depende muito do público, mais uma vez. Assim, existem públicos que vão exigir de você um super evento com um serviço maravilhoso, enquanto existem alguns públicos que são o nosso caso, que um café com um bombom fazem muita diferença. Por isso que, cada vez mais, eu acho importante que você entenda qual é o seu cliente e o que faz diferença para ele, porque, às vezes, o que faz diferença para você não gera tanta relevância para ele. Então, é entender mesmo. Bom, gente, nós estamos caminhando para o fim, e eu queria, de antemão, já agradecer a vocês duas pela transparência, pela série de dicas incríveis que puderam nos dar. Eu gostaria que cada um expressasse um pouquinho o que eles quiserem para essa audiência, para esses colegas que nós temos aqui, os varejistas. Em 2 minutinhos, cada um a falar um pouquinho dessa dica, dessa ideia, o que quiser, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Bom, eu acho que como recado aqui, já que a gente juntou bastante gente do mercado, eu gostaria de deixar meu recado de que vocês podem contar comigo. Eu acho que o mercado joalheiro precisa se unir para fazer com que nós nos tornemos desejáveis e relevantes, como nós sempre fomos. Às vezes eu sinto que a gente tenta se unir, daqui a pouco a gente se separa, cada um tenta fazer alguma coisinha num ateliê ou num varejo ali e aqui, enquanto se o mercado ele se unir e fazer com que nós geremos novamente uma relevância forte, empoderada para os nossos clientes, todos nós ganhamos juntos. Então, vocês sabem o nome da empresa, podem me mandar mensagem, vou adorar trocar mais ideia com todos vocês. E estamos juntos, né? A gente precisa se unir. Eu queria agradecer o convite da Feninger e BGM, você também. E queria dizer também que vocês podem contar com o nosso comprometimento de estar sempre inovando, fazendo um produto cada vez melhor. E é isso. Queria agradecer. Gente, eu queria também agradecer a vocês, a audiência, a paciência de nos escutar hoje, dizer para vocês que o IBGM está altamente comprometido com essa mudança. Tem muitas frentes de trabalho dentro do IBGM e, às vezes, aparece pouco, porque as coisas são lentas para fazer. Na capacitação, nós temos um projeto de longo prazo, de fazer 18 vídeos para capacitar as empresas à distância, porque não é possível as pessoas virem a São Paulo. Tem hoje 4.000 joalherias no Brasil, dos Universidade S-Stein. Essa é uma boa dica. Nós temos esse laboratório, que são as palestras. Difundam, se vocês estão gostando, convidem outros varejistas para virem aqui, para partilhar dessas experiências. Nós temos uma série de defesas no campo institucional, reformas tributárias, regulamentações, o Código de Ética. Hoje, vocês viram, o Código de Ética só está falando da Feninger. É um código de ética para participar da Feninger, tanto como varejista como para industrial. Mas o seria bom para a gente e legal é que a ética estivesse no centro dos processos das empresas e do IBGM. Se vocês compreendessem isso,
seria mais fácil, que todo o processo seria virtuoso, da gente montar todos os processos a partir dessa constatação da ética. A gente acha que não é possível, porque nós não temos uma vivência ética, normalmente, no Brasil. Então, nós estamos propondo que um primeiro passo é que a FENINJA seja esse espaço do início de uma postura mais ética, setorial, a longo prazo. E, por último, nós temos um projeto de mudanças, vão ver o projeto da FENINJA, já teve uma mudança considerável, mas a gente vai aprofundar a ideia de inovação, que é muito importante, que eu comunique a vocês, varejistas, inovação, para que eu emule a indústria a ser verdadeiramente inovadora, para que nossos clientes e consumidores possam perceber uma mudança significativa no segmento. É um projeto de longo prazo, não é uma coisa que acontece simplesmente por querer, é preciso levar toda essa inércia do setor, mas o IBGM vai fazer essa ideia de discutir inovação e novas modelagens. Aquelas pessoas que acharem que serve para eles essa ideia, a gente vai estar disposto a apoiar essa mudança, nessa transição. Obrigado pela companhia de vocês e, por favor, tem outras palestras incríveis que vão seguir a essa.